Agora você tá com muito dinheiro, vamos largar a mão de coisa pouca, nada de 10 mil reais, daí pra cima e vão aprender a investir do zero. É isso que o Calvin vai fazer nesse vídeo daqui. Ele separou esse vídeo com eu tentei aprender a investir do zero. E eu quero ver o que ele fez, porque aqui a gente vai começar, tá? Tem 3 dias que a gente tá fazendo vídeo sobre dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Nós aprendemos a ganhar dinheiro do zero. Nós passamos para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Nós passamos ali para a mágica dos 10 mil reais no primeiro vídeo de hoje. Acho que é legal assistir, vale muito a pena, falando de renda fixa. E aqui nós vamos dar início ao eu tentei investir do zero. Vamos ver o que ele fez, para onde ele foi, qual caminho você deve seguir. E é claro, no vídeo de 22 horas vai ter o prático, né? Então fica aí até 22 horas que vai chegar. Vamos assistir o vídeo do Calvin. Ganhe dinheiro sem trabalhar. Essa é a promessa que vemos em vários vídeos de investimento. E foi essa exata promessa que me levou a criar esse vídeo. Enquanto eu tava assistindo no YouTube, acabei vendo um vídeo que falava sobre o absurdo que é o primo rico fala que é possível fazer R$1 milhão em 6 meses investindo. Mas ao invés de sentir raiva, isso só despertou curiosidade em mim. Porque eu não sabia que essa curiosidade simples ia me jogar em uma jornada que me fez aprender muita coisa, perder dinheiro e quase enlouquecer pelo menos 2 vezes. Mas no fim tudo valeu a pena porque eu encontrei o melhor investimento pra você que tem pouco dinheiro e quer ter grande retorno. Fudeu, vai vender o curso agora, se liga. Vamos ver. O que nenhum guru de investimentos pode te falar, porque isso seria basicamente desvender o curso deles. Essa é a história de quando eu tentei aprender a investir do zero. Aviso, esse vídeo contém informações delicadas sobre o nosso sistema econômico. Eu só divulgo que os meus estudos me levam a acreditar e peço que estude por conta própria antes de investir seus recursos. Lembrando, tá? Esses avisos que vão aparecer no vídeo é porque existe uma lei que não deixa você dar dicas de investimento, tá? Tem que tomar muito cuidado quando você faz vídeos desse jeito, que senão você pode tomar multa. No primeiro dia eu comecei a consumir muito conteúdo sobre o tema. Vi vários e vários canais interessantes que falam sobre isso. Entre eles, o meu favorito foi esse aqui, o do Investidor Sardinha. Porque ele parece ser o tipo de pessoa que fala a verdade sem medir as palavras. Sempre que for começar a aprender Eu gostava, tá, do Investidor Sardinha no início, mas agora ele mudou bastante. Ele foca muito na comunidade dele e é muito notícia, né? Tem que manter o conteúdo. Eu já fiz canal de investimento, tá? Pra quem não sabe, por um bom tempo, acho que 6 meses eu mantive o canal de investimento com muita view até, dava 30 mil, 40 mil views por vídeo. Eu não sei nem porque eu parei, porque tava chato. Porque eu não queria ficar falando de notícias, saca? Vocês vão entender no vídeo de 22 horas quando eu falar sobre buy and hold. Assunto novo, eu recomendo fazer isso. Primeiro, se expor muito ao tema sem se preocupar em anotar ou tentar entender tudo. Porque dessa forma, seu cérebro aos poucos vai reconhecendo os padrões e tudo vai ficando mais fácil com o tempo. Eu mesmo não entendo 80% do que esse cara fala. Oferecendo para a população. Eles te emprestam R$ 74.157,06 para você pagar 72 vezes de 6.840. Entendi então. Depois de ver muitos vídeos sobre investimento, eu comecei a ficar entediado com esse tema e fui refletir um pouco sobre a vida. Tipo, se só eu sei a senha do meu cartão, como a maquininha sabe quando eu erro ela? Lembra quando eu disse que vale a pena assistir muito conteúdo mesmo sem entender muito bem? Porque aos poucos seu cérebro ia começar a reconhecer os padrões. Então, foi isso que aconteceu comigo no segundo dia. Todo mundo que eu assistia falava que eu preciso ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Pelo que eu entendi, uma reserva de emergência é o dinheiro que você deixa guardado pra se caso alguma coisa te impedir de trabalhar. Perfeito, nós falamos isso no primeiro vídeo, tá? E eles estão certíssimos. Esse é a primeira coisa que você tem que fazer, ter uma reserva de emergência. Porque isso vai te ajudar, essa reserva de emergência vai te dar hábito de colocar dinheiro na conta, guardar. R$2, R$5 por dia mês, vai guardar. Quanto que é a sua reserva de emergência? Ele vai falar que eu acho 6 meses, depende do caso, mas a mínima é 6 meses do que você ganha. Você não ganha nada, então é nada. Tô brincando, cara. Coloca aí um valor qualquer, né, se você não ganha nada. Trabalhar na sua fonte de renda principal. E esse tipo de coisa acontece com todo mundo, né? É aquele negócio da lei de Murphy. Se algo tem chance de dar errado, uma hora ou outra vai dar. E é bom estar prevenido. Tem gente que diz que você precisa de uma reserva de emergência equivalente a 1 ano do seu custo de vida. Tem gente que fala que é 6 meses. Eu vi até um cara falando que é 3 meses só. Então eu vou pegar o meio termo disso e meu primeiro objetivo vai ser juntar uma reserva de emergência de 6 meses do meu custo de vida. Perfeito, começou bem. Acertou, estudou, acertou e já começou bem. A vantagem disso é ter a segurança de poder perder a fonte de renda principal e ainda se manter tranquilo. Então, se você, assim como eu, ainda mora na casa dos pais, é uma boa ideia juntar a sua reserva de emergência antes de vazar daí. Vou fazer meu planejamento pra morar sozinho, então. O custo de vida aqui onde eu moro é muito baixo. Perfeito. Ontem, no vídeo de ontem, nós mostramos essa parada do custo de vida. É importante que você entenda isso, tá? Mas vamos lá. Porque é no interior de São Paulo. E enquanto eu não me caso, o custo de vida não vai passar de R$1.500 por mês. Mas por motivos de segurança, eu vou colocar R$2.000 de custo de vida. Então, R$2.000 de custo de vida vezes 6 meses é R$12.000. Então o meu objetivo é ter R$12.000 guardado até o fim do ano. Acredito que seja possível com a renda. É pouco, tá? É pouco, mas eu entendo que é o negócio dele. Coloca 20. Se deu 12, coloca 20. Do canal. Eu quero que você faça essas contas na sua casa também para que você tenha um objetivo claro em mente, porque isso faz toda a diferença. O problema é que se só guardar dinheiro, essa meta pode ser um pouco desafiadora. Então eu preciso entender como fazer para ter rentabilidade igual esse pessoal fala tanto.
Eu comecei a estudar sobre como investir, mas me deparei com algo que eu simplesmente não consigo entender. A inflação. Tudo que eles falam é que existe a inflação e que ela corrói o valor do dinheiro. Você tem que conseguir entender isso aqui. Eu acho que o melhor você entender, porque, tipo assim, a inflação é difícil de entender porque existe a inflação real e a inflação divulgada, tá? Mas eu acho que o melhor de entender isso é você pegar o preço dos produtos, tá? O preço do produto é o melhor que vai te mostrar o poder de compra. A inflação nada mais que o poder de compra do dinheiro. Então, pega o preço do produto. Vai lá, pesquisa aí na internet, 10 anos atrás. No primeiro vídeo, você assistiu ele, você vai ver o mesmo exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo aqui. Se você pegar a Coca-Cola 10 anos atrás, quanto ela era? Quanto é a Coca-Cola hoje, entendeu? Pega ela, é legal você pegar a McDonald's, essas coisas que é meio universal. Coca-Cola, McDonald's, ele é meio universal, vende em todos os países. Então, dá pra comparar depois, quando você for entender melhor a inflação, em todos os países. Mas, pega lá, a Coca-Cola 10 anos atrás era R$2. Quanto é hoje? R$10. Quanto aumentou isso? 5 vezes. Quer dizer que meu poder de compra caiu em 5 vezes, entendeu? Ou seja, se você tinha R$100, você tem R$20 agora. R$100 vale R$20. Tá entendendo? Isso é que você tem que entender no básico. Então, se você tiver guardado 12 mil reais, vai acabar perdendo dinheiro com o tempo, porque as coisas vão ficando cada vez mais caras. O problema é que ninguém explica o que causa a inflação. Acho que isso é o mais importante de saber. Então não tem como continuar aprendendo a investir sem entender isso primeiro. Nem que eu gaste o resto dos 10 dias aqui. A forma que eles explicam é muito técnica. Acho que eu vou precisar entrar numa faculdade de economia pra entender isso. Deixa pra lá. Nossa, cara, finalmente achei um bom exemplo. Graças a esse vídeo. Eu separei um vídeo do Jovem de... Eu separei esse vídeo, como funciona a economia, pra gente assistir no próximo, hein, cara. Boa. Sobre como funciona a economia das jovens de negócio. Vamos lá. Em 1991, Esse cara é bom demais. um grupo de turistas ficou preso numa mansão antiga na Grã-Bretanha. A casa tinha comida, móveis, livros, os mais. Estava completamente fechada de qualquer contato com o mundo exterior. Com o tempo, os moradores decidiram se apossar de cômodos e itens da casa como se fossem seus. E começaram a negociar entre si essas coisas com o dinheiro que tinham. Eles criaram uma espécie de economia dentro da mansão em que tudo tinha um preço e tudo podia ser negociado. Até que um dia, um homem mascarado invadiu a casa, deixou um saco cheio de dinheiro e foi embora, vedando a passagem por onde tinha entrado, trancando novamente os turistas. Os moradores, acostumados com a sua situação, não se desesperaram e decidiram, de forma civilizada, dividir igualmente entre si o dinheiro. Eles perceberam que a quantidade de dinheiro que o ladrão colocou dentro da casa era exatamente o dobro do dinheiro que eles já tinham. A consequência, como todos sabiam que todos tinham o dobro de dinheiro, eles começaram a elevar os preços dos itens e bens que negociavam, até que os preços se estabilizaram no dobro do valor que começaram a negociar inicialmente. O que acontece na economia é parecido com o que aconteceu nessa história. Não a parte de ficar preso em uma mansão, eu espero. Mas como quanto mais dinheiro é injetado na economia, mais ele começa a perder o valor que ele tinha, assim gerando esse aumento nos preços chamado inflação. E quem coloca esse dinheiro na economia é o governo imprimindo, então. Guarda bem essa informação, ela vai ser útil lá na frente. É muito interessante isso, mas tem um pouco mais do que isso. Mas entenda isso, só entenda isso. Pega o exemplo da Coca-Cola, pega esse exemplo, se você conseguir colocar isso na sua cabeça e entender por que o seu dinheiro desvaloriza mais durante o tempo do que o quanto você recebe de rendimento, sua cabeça muda, tá? Para investimento. Dia 4. Estudando sobre investimentos, eu achei várias opções diferentes que sinceramente confundem um pouco. Mas o que eles mais falam é de ações e FIIs, ou fundos Então, tá, vamos lá. imobiliários. Desculpa. Comprar as ações de uma empresa significa que você é meio que o sócio delas. Aí tem direito ao lucro e à valorização da empresa. Se você tem 1% do YouTube, ele vai te pagar o valor correspondente a isso. Essas empresas que vendem as ações são chamadas de empresas de capital aberto. Elas fazem isso para conseguir muito dinheiro dos investidores e poderem crescer mais a empresa. Parece vantajoso para todo mundo. As empresas podem usar o dinheiro para crescer mais e os investidores ganham com os frutos do investimento financeiro deles. O problema é que muitas empresas pegam o dinheiro e administram ele mal. E aí acaba acontecendo algo como o que aconteceu com a Magazine Luiza, né? Se você tivesse pagado 10 mil reais e comprado as ações da Magalu em 2021, teria perdido quase 70% do seu dinheiro hoje, sobrando só Mas se você tivesse comprado ela em 2015, você teria ganhado mais de 4 mil e poucos %, tá? 3 mil reais. Isso acontece porque a empresa comete erros ou só tem muito azar e acaba gerando menos lucro e crescendo menos. Então a ação dela desvaloriza, assim como a empresa em si. E você que investiu acaba perdendo seu dinheiro. É claro que existem formas de amenizar esse risco, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Os fundos imobiliários é muito parecido com as ações de empresas, mas pelo que parece é menos arriscado. Ao invés de você comprar uma pequena porcentagem de uma Não, empresa, é bem diferente, tá? Bem diferente. Mas vamos ver o que vai falar. você compra uma pequena porcentagem de um imóvel. Ou grande, né? Vai saber quanto dinheiro você tem. Pode ser um shopping,
shopping, aqueles prédios que alugam escritórios, galpões logísticos e coisas do gênero. A maioria dos fundos imobiliários parece pagar todo mês algo em torno de 0,8%. Então se a gente investisse 10 mil reais ia acabar ganhando 80 conto por mês. Uau, riqueza. Esse tipo de investimento em imóveis é mais seguro do que em ações na maioria dos casos, porque é raro o imóvel perder valor como o que acontece com as empresas toda hora. A forma que o Raul recomenda é diversificar a renda para diminuir esse risco. Tipo, ao invés de você pegar todo o seu dinheiro e colocar em uma única empresa, você pega seu dinheiro e investe em 5 empresas diferentes, mais 5 fundos imobiliários. Depois de descobrir tudo isso, eu já tava pronto. Tá, só dando um resumo aqui, no vídeo de 2 horas vai estar um pouco melhor, tá? Pra vocês entenderem um pouco melhor. É isso mesmo, você compra... Não, esquece imóvel, pensa em shopping. Porque você nunca vai conseguir comprar um imóvel sozinho, entendeu? Ou um shopping sozinho. Você pode conseguir, se tiver muito dinheiro, mas é muito difícil. Aí você vai comprar um pedaço de um shopping, entendeu? Pra você. Então o lucro do shopping eles vão dividir pra você. O que é diferente, que ninguém te fala, entendeu? Normalmente. É que na prática, o fundo imobiliário você meio que casa com ele porque você tem que pagar pra vender. Não tem uma taxa mínima pra você vender. É imposto. Entenda que a tabela de imposto dos fundos imobiliários é diferente das de ações. Como você recebe o lucro, quanto custa disso e até onde vai. E eu vou te falar mais, é muito pior o fundo imobiliário do que as ações. Por quê? Depende de inquilino, entendeu? Depende de ter alguém alugando as lojas dentro do shopping, depende de ter alguém dentro do seu galpão, depende de ter... O outro não. O outro depende da empresa lucrar, vender, entendeu? Então... Tem uma renda fixa, também tem isso, as empresas nem sempre te pagam mensal, o fundo te paga, entendeu? Eles meio que fizeram uma parada assim, mas ao mesmo tempo você tem uma vacância maior, você tem um problema maior, a chance de você se ferrar é maior. Existem 3 tipos de fundo imobiliário, você vai ter que entender o que é o fundo de tijolo, o fundo de papel, o fundo híbrido. Existem mais tipos, né? Mas esses são os principais. Então, toma muito cuidado com o fundo imobiliário. Na época que eu comecei a investir, eles estavam em alta, porque a Selic estava 4%. E aí a briga era só entre fundo imobiliário e ação. Agora vai procurar alguém que investe em fundo hoje. Procura aí, hoje, nesse momento. Você não encontra, cara. Ninguém. Tá todo mundo assim, ó. Não vou falar nada. Por quê? Os fundos estão só derretendo, perdendo dinheiro. Depois que teve a pandemia, nossa senhora, todo mundo saiu dos lugares, entendeu? E aí não voltaram. Alguns fundos se lascaram de um jeito assim absurdo, porque tem fundo que ele tem inquilino único. Por exemplo, a Petrobras precisa de um galpão em um lugar específico na Amazônia para mexer no terreno, entendeu? Aí ela aluga, o fundo imobiliário vai lá, faz a construção, aluga tudo para os funcionários. A Petrobras vai e simplesmente fala, agora pandemia, temos que parar. Tira tudo de lá, era o único inquilino deles. Ninguém aluga aquele lugar lá. E agora? O fundo simplesmente vai embora. E você vai embora junto, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o fundo imobiliário. Eu não gosto tanto. Eu tenho, mas eu não gosto. Eu ainda invisto em fundo imobiliário. Eu acho interessante, mas eu não gosto tanto. Mas eu vou te falar, porque no vídeo lá a gente vai explicar porcentagem. Isso é importante. Pra começar a investir pra juntar a minha reserva de emergência, mas acabei percebendo que eu tava prestes a fazer uma burrice muito grande, cara. Esses investimentos, além de você ter a chance de em uma emergência precisar do dinheiro e ele ter diminuído de valor, eles não têm uma coisa que eu ignorei até agora, mas que é muito importante pra reserva de emergência: liquidez, que é a agilidade que você consegue seu dinheiro de volta se você precisar. Se uma emergência acontecer e você tiver com seu dinheiro trancado em um FIIs, já era. Se uma emergência acontecer e suas ações estiverem em baixa, não vai dar tempo de esperar subir de volta. Então você vai vender as ações e perder dinheiro, tá? A gente precisa dar um jeito nisso. Eu fui pesquisar mais sobre investimentos que sejam seguros e que tenham liquidez para começar a minha reserva de emergência. E achei uma vertente dos investimentos chamada renda fixa. Eu já tinha visto vários vídeos falando sobre isso, mas ignorei completamente porque eu queria saber mais sobre ações e FIIs, mas agora preciso dar uma olhada nisso, né? Os investimentos de renda fixa são mais seguros porque você empresta o dinheiro para um banco ou governo, e realmente é difícil um banco quebrar. E se o governo precisar te pagar, é só ele imprimir dinheiro e te dar. Então não tem risco nenhum, só se o real quebrar, mas aí a gente vai ter preocupações maiores do que o governo nos devendo dinheiro. Os investimentos de renda fixa que eu mais ouvi falar são os CDBs e o Tesouro Direto, sendo que o CDB é emprestar dinheiro para o banco e o Tesouro Direto é quando você empresta para o próprio governo. Outra coisa interessante sobre os investimentos de renda fixa é que eles têm uma rentabilidade pré-definida, diferente da renda variável, que é FIIs, ações e coisa do tipo. E tem CDB com liquidez diária, então você pode colocar e tirar o dinheiro quando tiver vontade. Ou seja, é perfeito para reserva de emergência. Certo, o primeiro problema já foi solucionado. Já sabemos onde construir a reserva de emergência, mas depois disso é legal construir um patrimônio para atingir a independência financeira. Afinal, não dá para trabalhar para sempre, né? Então eu vou estudar para estruturar um plano para conseguir a independência financeira agora. Ele pulou muito aqui agora, né? Mas tudo bem. Ele aprendeu as coisas e voltou a fazer um plano para ganhar dinheiro. Vamos lá. No dia 6 eu comecei a estudar mais sobre renda variável e formas de conseguir uma boa rentabilidade no longo prazo. Mas tinha algo que me incomodava. Eu só não sabia que esse pequeno fio solto ia acabar com tudo que eu acreditava. Para a estratégia de investimento a longo prazo, eu considerei a rentabilidade, o tempo, a quantidade de dinheiro que eu ia aportar e a inflação que vai tirar parte da minha rentabilidade. A ideia é que a inflação de 5% seja anulada com uma rentabilidade de pelo menos 6% ou mais. Então
Então, por Tá entendendo o que eu te falo? A inflação de 5% é mito, amigão. pelo menos 6% ou mais. Então, por curiosidade, eu fui procurar como é calculada a inflação. E ela é baseada em um negócio chamado IPCA. E eles calculam isso pegando vários produtos de áreas diferentes e vendo quanto o preço deles subiu com o passar do tempo. Mas então eu lembrei do que eu tinha aprendido sobre a inflação antes. A subida de preço é um sintoma e a causa é o aumento do dinheiro no país. Então a real desvalorização do nosso dinheiro não é o IPCA, e sim o quanto de dinheiro que é imprimido a mais no Brasil. Pesquisando mais sobre isso, eu encontrei diversas pessoas que falam com muito mais profundidade Pronto, caraca, agora ele mandou bem, cara. Agora ele mandou bem. Tá entendendo? Quanto mais dinheiro se imprime, quanto a geopolítica muda, quanto o Brasil tá sendo colocado dinheiro de fora, você tem que entender isso. O dinheiro não pode sair do país. Se um empresário daqui pega o dinheiro. Vamos colocar o político. Você sabe que o político gostava. Supostamente gosta de pegar um dinheiro, né? Pega esse dinheiro e guarda na Suíça, a inflação aumenta por causa disso, porque ele tá tirando o dinheiro do país, tá entendendo? Você imprime aqui e transforma em outro dinheiro. Olha que problema. Isso tudo bate na inflação. Por isso que a inflação real é bem diferente, sabe? e conhecimento que eu nesse tema. Quando você pesquisa o aumento da base monetária, que é basicamente o quanto de dinheiro que o homem mascarado ejetou na nossa mansão, você percebe algo horrível. Esse gráfico mostra que desde 2020 o aumento do dinheiro é gigantesco, muito maior do que qualquer outro investimento pode acompanhar. Aqui você pode ver a linha do Ibovespa, que é o índice de ações, e a linha da renda fixa, que bem mais embaixo. Significa que não importa o quão boa seja a sua rentabilidade, porque a fraqueza está na moeda sendo imprimida de forma descontrolada. Você entende o tamanho do problema disso? Se o seu sonho for comprar uma casa e todo mês você guarda dinheiro para conseguir isso durante vários e vários anos da sua vida, caso a casa custe 100 mil reais, no momento que você juntar 80 mil, ela vai estar custando 150. Quando chegar em 150, ela vai estar em 300. A inflação no Brasil é monstruosa e não permite nenhum plano de longo prazo que seja baseado só em investimentos, porque investimento nenhum consegue superar o aumento do dinheiro no país. Caralho, é isso aí que você tem que entender. Você tem que entender que a renda fixa é uma perda fixa, entendeu? Mas aí você não precisa entender exatamente como que funciona a tua inflação. Só tem que entender essa parte do vídeo que você vai perder para a inflação. Porque a inflação que eles passam é uma inflação baseada no IPCA, que não é real, entendeu? Até porque os produtos que eles colocam lá não são reais também, entendeu? Até porque tem governo que chega ao ponto, se você acompanha a economia, de falar assim, ó, a partir de agora vocês não podem aumentar. Além de que existe cartel, existe essas paradas, tudo que muda que muda os valores de tudo, né? Então, toma muito cuidado com essa ideia de inflação. É isso que vai te pegar. Entenda que você não ganha da inflação tão fácil. No 7º dia eu não quis aprender nada sobre investimentos. Descobri que onde eu coloco meu dinheiro não importa, porque no fim ele vai se desvalorizar de qualquer jeito. Foi muito pesado pra mim. O máximo que eu consegui pensar foi colocar ele num lugar que desvaloriza menos. É tipo escolher o menos pior ao invés de escolher algo que seja realmente bom. As mesmas Você pode mudar de moeda, né? A primeira coisa que eu não sei porque ele não pensou nisso. pessoas que ensinam sobre esse conceito chamado juros negativo dizem ter a solução para esse problema. Algo que eu tinha certa aversão porque todo mundo que fala de investimentos diz que é muito arriscado. O Bitcoin. E ele resolve toda essa desvalorização da moeda porque ele, diferente de qualquer outra moeda, não pode ser imprimido por um cara. O limite do Bitcoin no mundo é 21 milhões. Significa que a inflação dele é ao contrário. Ao invés de aumentar, ela diminui com o tempo. Ele é a única alternativa para não ter o patrimônio diluído pela inflação de mais de 20% ao ano que nós sofremos. Mas eu precisaria de um vídeo inteiro para falar de Bitcoin. E ser extremista quase nunca dá certo. Não vou colocar todo o dinheiro em Bitcoin, mas é uma loucura não ter uma parte, pelo menos, do dinheiro nisso. Já que não dá para deixar todo o dinheiro em Bitcoin. Ele vai ser meu patrimônio depois que eu juntar a reserva de emergência. Hoje eu vi um vídeo do Nathan. Perfeito, cara. Ele resumiu muito bem e é essa a verdade mesmo. Só que você tem que estudar muito para mexer com cripto, tá? Eu vou te dar um exemplo do vinheteiro. O vinheteiro perdeu 2 milhões, eu acho, 3 milhões de reais, porque ele esqueceu a palavra, a passphrase dele, né? A palavra passe dele. Que isso é uma coisa. Você tem autocustódia no Bitcoin. Então você tem que estudar muito para entender o Bitcoin. E não é inicial. Inicial pode ir risco Brasil, pode ir risco país. Primeiro você vai investir no Brasil, depois você vai investir em dólar. Dólar é uma moeda forte. Hoje eu não tenho ainda, mas eu tô vendo como é que você investe na China, entendeu? Mas eu acho que é bem complicado. Eu vi alguns casos de gente que perde tudo lá, por exemplo. Porque hoje você tá investindo, aí no outro dia o governo chinês vai lá e pega a empresa e lasca tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas você vai mudando de moeda e Bitcoin é uma moeda. É só isso que você tem que entender. Ele não é um investimento, ele é uma moeda. Tanto que ele não tem lucro, ele não tem nada.
Ele não rende, entendeu? Ele pode subir ou descer de preço, só isso. MBC, ótimo canal inclusive, que ele fala sobre o melhor investimento para um jovem com pouco dinheiro. E esse vídeo fez eu parar meus estudos de investimento porque eu concordo muito com o que ele diz. O melhor investimento é você. Não existe ação, FIIs ou qualquer outro tipo de investimento capaz de gerar mais retorno do que investir em você mesmo. Se ao invés de comprar cursos e estudar, eu tivesse pegado o pouco dinheiro que eu tinha e colocado na bolsa, eu não teria 1% do resultado que eu tenho hoje com certeza. Se você ainda não ganha o quanto gostaria, o melhor é investir em você mesmo, até que tenha habilidade para ganhar o quanto você merece. Pega dois caras, cada um com R$1.000 por mês. Eles precisam se privar de muita coisa para conseguir sobrar R$100 no final do mês. Um cafezinho que eles não compram, ir de bike pro trabalho ao invés de usar ônibus e coisas do tipo. O primeiro pega esse dinheiro e investe nos outros, nas empresas, nos fundos imobiliários ou na renda fixa. O segundo pega o mesmo dinheiro e paga uma academia, um curso de inglês, um curso de Excel ou da profissão que ele almeja atuar. Quem você acha que vai se dar melhor no fim de 2 anos? Obviamente o cara que investiu em si mesmo. Ele vai estar muito mais saudável e vai ter muito mais habilidades que vai permitir com que ele faça muito mais dinheiro. Até porque a inflação não permite que o cara que investiu na bolsa tenha um lucro real sobre isso. Pera aí, calma aí que ele teve um problema aqui, que é o problema da reserva de emergência, tá? Tem que lembrar que você precisa ter um dinheiro pra isso. O cara que colocou lá na academia, depois colocou no curso de inglês, depois colocou no curso de Excel, e o cara que colocou na bolsa, passou um ano, em um ano lá, os caras fazendo o negócio, agora a gente fala, matando academia, né? Paga e nunca vai, o outro só colocando o dinheiro dele lá, sem gastar. Teve um problema. Quebrou o material de trabalho dos dois, entendeu? Um tem dinheiro guardado, o outro não tem. E aí? Quanto tempo esse que não tem dinheiro guardado vai conseguir juntar esse dinheiro de novo, entendeu? Então tem que tomar cuidado também. A reserva de emergência é bem importante, a ideia de poupar é bem importante. Nem que seja R$5, você tem que ir colocando pra ter o costume, entendeu? Esse costume vai te ganhar Isso que eu tô coisa. falando pra você é exatamente o que eu vou fazer. Vou usar todos os meus recursos pra investir em mim mesmo, porque sei que no fim isso vai render muito mais. Além disso, eu ainda assim recomendo e vou comprar bitcoins com o dinheiro que sobrar, porque sei que esse é o tipo de investimento que vale a pena pela filosofia por trás. Caso você queira criar conteúdo e viver da internet, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem um vídeo extra onde eu ensino sobre isso. Além disso, você ganha acesso aos meus e-mails semanais com dicas sobre como crescer no YouTube. Dá uma olhada lá depois. Os meus estudos sobre investimento acabaram quando eu cheguei nessa conclusão, então o vídeo também acaba aqui. Muito obrigado pela sua atenção, ela Pra mim, valeu velho, pra... perfeito. Esse cara é bom. Todas as conclusões que ele chegou foram boas, todos os resumos que ele chegou foram bons, tudo muito por cima, mas eu acho que, velho, puta vídeo. Se você entendeu a mesma coisa que ele entendeu aqui, você tá no caminho. Na minha opinião, é claro, né? Cada um tem sua opinião, mas na minha opinião é isso. Se você não tá concordando, aí vai pro inferno. Tô brincando. Fica com Deus, um beijo pra vocês, até a próxima. Falou, fui.